Nós hoje vamos falar sobre o silêncio. Mas não é o silêncio de Deus a nossa resposta, né? Porque também Deus fica em silêncio e aprendemos isso. Hoje nós vamos aprender a virtude de ficar calado. Vira aí para uma pessoa e fala assim: hoje vamos aprender a calar a boca. E amados, eu vou te falar, é tão difícil quanto aprender a mansidão. Nós vimos que a mansidão é um fruto do Espírito e eu acredito que o silêncio também seja. Você já percebeu o quanto nós estamos vivendo agora, nesse tempo, momentos que parece que o mundo nunca foi tão alvoroçado, parece que nunca houve tanto barulho como tem havido nesses últimos dias. Parece que ligaram os grandes alto-falantes do mundo, que todos pudessem falar ao mesmo tempo. Essa é a sensação que muitas das vezes eu tenho, que está todo mundo falando ao mesmo tempo. Já foi em algum ambiente e que todo mundo estava falando ao mesmo tempo? Uma vez eu ouvi, não me lembro quem falou essa frase, mas já tem muitos anos. Eu ouvi assim: enquanto todos falam, Deus se cala. Enquanto todo mundo está dando uma opinião, enquanto todo mundo está falando alguma coisa, Deus se cala, porque o nosso Deus, Ele é super gentil, educado. Ele jamais vai interromper o seu pensamento, o pensamento de outras pessoas. E isso também serve para a nossa vida, amado. Enquanto você estiver ouvindo o mundo inteiro sobre alguma coisa que você estiver passando na sua vida, Deus estará caladinho, Deus estará quieto. E eu aprendi isso. Enquanto todos falam, Deus se cala. O inverso também é verdadeiro. Quando todos se calarem, Deus irá falar. Mas como calar o mundo? Como calar essas pessoas? Somente no silêncio nós podemos ouvir a voz de Deus. É nesse momento que Deus irá falar. É no teu silêncio que Deus irá falar com você. Então você precisa baixar o volume do mundo para poder ouvir e se tornar mais sensível a ouvir a voz de Deus e ser guiado por Ele para fazer a sua vontade. Faz assim, ó, no mundo espiritual, ó. Vou abaixar o volume do mundo. Faz porque é profético, ó. Vou abaixar o volume do mundo. As vozes, eu tô abaixando. Você precisa abaixar. Voz de filho, voz de marido, voz de mãe e pai, de amigo, de reportagem, das incertezas que o mundo está vivendo. Abaixe o volume do mundo. E sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia nos ensina, amados, sobre isso. A Bíblia, ela fala que quando nós começamos a falar demais, nós sofremos algumas consequências. E quando nos calamos, nós temos algumas benevolências. E nos ensina também a quietarmos a nossa alma e silenciarmos dentro de nós. E aí teremos respostas de Deus. E uma das coisas é que quando começamos a falar a nossa vida, contar, né, os nossos sonhos, os nossos projetos, pode ser o maior desastre da nossa vida. Porque podemos ser mal interpretados de todas as formas. Se a gente fala demais,
se a gente fala da nossa vida, ou se a gente fala do nosso conhecimento, se a gente fala dos nossos projetos, se a gente fala dos nossos sonhos, todas essas coisas nos pegarão lá na frente. A nossa própria língua será a nossa pedra de tropeço. Quem já não sofreu por ter falado demais, ter contado um segredo para alguém e depois numa discussão ou numa situação, aquela pessoa usar aquilo que você falou algum tempo atrás contra você mesmo? Quem nunca viveu isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes 3, versículo 7, por favor. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de falar e tempo de ficar calado. Há tempo para todas as coisas. Conhecer o tempo de falar e o tempo de ficar calado é o que nós vamos aprender hoje. Mas precisamos aprender a ficarmos quietos, ficarmos calados. Porque primeiro nós vamos aprender, amados, que quem não fica calado, primeiro, ele se passa como ignorante. A Bíblia nos ensina que a pessoa que muito fala, ela age como um ignorante. Lá em Provérbios 17, versículo 26, diz assim: até mesmo os ignorantes passam por sábios quando ficam de boca fechada. Quem sabe ficar calado, passa-se por inteligente. Olha o que está dizendo. Esse daqui é aquela situação que você fala assim: puxa vida, eu poderia ter ficado calada. É aquela situação em que está se falando de algum assunto e que você não tem domínio, que você não sabe. E a palavra de Deus diz assim, que é melhor você ficar calado. Aquele que não modera a língua, a palavra de Deus diz que destrói a si mesmo. Em Provérbios 18, versículo 7, diz assim: o insensato é destruído por falar mais que a boca. Suas palavras o farão passar por poucas e boas. Falar demais de si e dos outros, você se expõe. Comentar coisas de intimidade com quem não era para falar. Isso vale para quando a pessoa começa a falar tanto destrutivamente como também elogios demais. Por exemplo, ai, meu marido faz isso, faz café, leva na cama. Ai, meu marido é ótimo. Você não sabe o coração de quem é que está ouvindo, amor. Você não sabe o que você pode estar gerando com a tua fala. O que você está gerando no coração do outro. Às vezes lá na frente, isso que você falou vai te destruir. A palavra de Deus diz que quem não tem domínio na sua boca é insensato. Insensato, na palavra de Deus, diz que é a pessoa sem juízo, uma pessoa louca, uma pessoa sem bom senso. Lá em Provérbios 29, 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ela. Aquela pessoa que fala sem pensar. E quando você fala sem pensar, você pode ferir. Você pode magoar. E aí já foi. E a palavra, ela tem poder de edificar ou destruir, amado. Tem um ditado que diz assim que a ofensa ou a palavra é como papel picado lançado no alto de um prédio. Cata agora. Vai ter papel aonde você nem imagina. Ou seja, a tua palavra, aquilo que você lançou, vai chegar a ouvidos que você nem imagina. Tanto para bênção quanto para maldição. Ah, meu Deus. Que nessa tarde você possa pedir a Deus para refrear a tua língua, como lá em Salmos 39, versículo 9. E estou calado, não posso abrir a minha boca, pois tu mesmo fizeste isso. Fala o Senhor assim: Senhor, fecha a minha boca, fecha a minha matraca.
Deus, não destrava minha língua para ficar falando muito, não. Se nós, amados, somos a semelhança de Deus, se somos a imagem de Deus, Deus ele não lança palavra em vão. Quando Deus abre a boca é para fazer. É o haja de Deus. Então, olha só, amados, a responsabilidade que Deus sabe que tem do poder da fala dele. Você vai ver a personalidade de Jesus. Jesus era um homem quieto. Ele não era muito de falar. Porque ele também sabia da responsabilidade que lhe saía da boca. Tudo que lhe saísse da boca era para gerar vida. E a responsabilidade do que ele falava. Amados, quantas vezes nós participamos de grupos insensatos? Quantas conversas tolas? Quantas conversas vãs? Aprenda a, quando estar num grupo, a ouvir mais do que falar. Porque assim nós teremos muito mais benefícios. A palavra nos ensina que o silêncio nos traz benefícios. Por isso que lá em Eclesiastes 3 vai falar: há tempo para todas as coisas. Há tempo para tudo e há tempo para ficar calado. Você já reparou que a gente utiliza muito mal isso? O momento da gente ser ousado e falar de Deus, o momento da gente apresentar ao outro a verdade, o juízo, o amor de Deus, a gente se cala. Não vou falar não. Aí a gente se cala, porque era momento de falar. Quando é pra gente ficar caladinho, quando é pra gente fechar a matraca, aí a gente fala. Aí a gente fala até o que não deve. Aí a gente entra em assuntos que não é pra gente entrar. A gente começa falando mal de A, de B. Alguém tá falando, mas aí a gente entra. Era momento da gente ficar caladinho, quietinho. E, se possível, até sair dessa conversa. A palavra de Deus diz que aquele que se cala é inteligente. Olha lá o que diz. Salmos 4:4. Diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietam-se. A gente, justamente no tempo que a gente está irado, é a hora que a gente mais peca. Porque a gente não sabe se calar. Quando a gente está irado, é o momento que a gente mais ofende, a gente mais fere. E aí a gente já falou, a gente já feriu, amados. E a palavra de Deus diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Muitas das vezes o silêncio é a sua palavra branda. Ela fala que o calar-se evita angústia. Falar sem medida, com certeza vai nos levar a uma situação de angústia. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de angústia. Quantas vezes você já falou e depois se arrependeu? Quantas vezes você já falou palavras duras para alguém e depois você, poxa, fui dura demais? Quantas vezes você feriu, magoou, machucou porque você falou sem pensar? Porque você falou na hora da dor, na hora da ira, olho por olho, dente por dente. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais falamos, mais temos o risco de pecar. Porque eu falo no meu próprio entendimento e não no conhecimento real. E quando eu falo a verdade, mas sem amor, é crueldade. Mas quando essa verdade, ela é trabalhada em amor, traz vida, traz vigor, traz renovo, traz reconciliação, traz reflexão. E o último benefício do silêncio: o silêncio aquieta a nossa alma.
alma. Porque é justamente no silêncio em que eu e você nos rasgamos diante de Deus. Só para você e Ele, você pode falar as suas dores, você pode demonstrar quem você é. O silêncio que aquieta a alma não é o silêncio de não falar. O silêncio que a Bíblia nos ensina é o silêncio de aquietarmos os nossos pensamentos. E a gente ficar ali quieto para ouvir a voz de Deus. Ei, você precisa exercitar o silêncio. O exercício não é que você não possa pensar. Pensou? Não, mas agora não é esse momento. E aí se exercitar no silêncio de Deus, quando você se silencia, é o momento que Deus mais fala os seus segredos. Teve uma vez que a minha filha me perguntou assim: mãe, como é que é a voz de Deus? Como é que Deus fala com você? Posso te falar uma coisa? Isso não é um privilégio para sacerdotes, profetas. Ei, o véu foi rasgado. Aprender a ouvir a voz de Deus, você tem que exercitar a quietude da tua alma. Assim como a mansidão é um exercício, ninguém nasce manso, porque é um atributo de Deus. E como que eu faço isso? Lá em Marcos, Jesus nos ensina. Lá em Marcos 14, do versículo 32 a 36, você vai ver Jesus subindo ao monte para falar com Deus. Ele sobe ao monte porque ele sabia que ali era o lugar que ele teria paz, que ninguém iria interrompê-lo. Sabe, aquele lugar que você sabe que ninguém vai te achar. Muitas das vezes a gente se encontra diante, é nesse lugar de silêncio é que a gente vai se rasgar e vai verdadeiramente se mostrar para Deus. É justamente nesse lugar aonde a gente pode se rasgar e se revelar as nossas fraquezas, as nossas debilidades. É nesse lugar que a presença de Deus se faz presente. Que nesse momento de lugar, é ali que Deus vai enviar um consolador para te consolar. É nesse lugar que você recebe instrução, você recebe fortalecimento para você vencer as suas lutas. É nesse lugar que você vai ser chamado, é nesse lugar que você vai ser ensinado. Diante de Deus, nós podemos contar tudo. Para terminar lá em Salmos. Salmo 139, versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes o meu pensamento. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, tu já conhecias inteiramente, Senhor. E tu me cercas por trás e por frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além dos meus alcances e tão elevado que não posso atingir. É nesse lugar de quietude, de silêncio em Deus, que nós vamos encontrar resposta, amém? Você pode ficar de pé? Você pode aplaudir o nome do Senhor?